Amigos do esporte, muito boa noite. Está no ar Esporte na TV, nesta noite de quarta-feira. Noite que tem futebol, tem Copa do Brasil, pelo Brasil, né? E aqui no Rio Grande do Sul tem o Internacional jogando contra o Fortaleza. Né? E eu vou ter que acompanhar mais também os programas de político, porque até agora estou sem entender nada. Porque passou o impeachment da nossa ex-presidente Dilma, né? Foi aprovado pela Câmara, mas ela foi, se ela foi condenada, né? Perdeu o mandato porque realmente ela estava irregular. E aí por que ela pode continuar a ser candidata e poder concorrer nas próximas eleições? Aí que eu não entendi, porque a gente sabe que teria que ter no mínimo 8 anos, segundo a lei, mas, bom, vamos deixar de lado, porque hoje o Novo Hamburgo jogou pela Copa Caçapava, com portões fechados lá no estádio, no Paço da Areia, em Porto Alegre, e venceu por 6-0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6-0, é o novo líder da competição, mas tudo isso nós vamos ter com detalhes daqui um pouquinho, porque hoje é o dia de nós olharmos resultados, classificações de todas as competições que estão acontecendo pelo Brasil, inclusive o campeonato municipal aqui de Novo Hamburgo, porque está comigo aqui o Daniel Santos. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Valdir, boa noite, telespectadores da Vale TV. Realmente, o Novo Hamburgo, hoje à tarde, a vitória não foi surpresa, porque ganhar do Sapucaense é um resultado normal, mas pelo placar 6-0 foi um ótimo resultado panelado dentro do Paço da Areia. Vamos aos gols, Valdir? Vamos lá, os gols. O Novo Hamburgo, então, já vencia o jogo por 2-0 aos 9 minutos de jogo, com Diego Viana aos 3 e Mauro aos 9 fez 2-0. E no segundo tempo, o Márcio Jonathan marcou mais 2, o Jardel marcou 1 e o Diego marcou 1. Então, Sapucaense 0, Novo Hamburgo 6. O jogo disputado no Paço da Areia, na capital gaúcha, hoje à tarde, com portões fechados ao público. Por quê? Porque o São José, mandatário dono do estádio, ainda não cumpriu com o alvará e os bombeiros não liberaram o Paço da Areia com acesso ao público. Mas no Paço da Areia, o adversário era o Sapucaense. Sapucaense. E por que o Sapucaense jogou lá? Por que não trouxe para um outro campo? Por que não trouxe o próprio estádio do Vale aqui, o jogo? A gente não entende isso. Realmente é uma surpresa assim, para nós aqui da região, o Sapucaense que no primeiro semestre jogou a Terceirona Gaúcha, jogou no estádio Cristo Rei, o estádio do Aimoré. Também está com problema de alvará de bombeiros, né? Também tem esse problema que a arquibancada do outro lado não está liberada, mas o Sapucaense deve para o Clube Esportivo Aimoré o aluguel dos jogos da Terceirona. Daí o Aimoré não aceita o Sapucaense jogar lá. E no seu próprio estádio, o Arthur Mesquita Dias não está liberado pela federação para jogos da categoria profissional, também não tem condições, não tem alvará. Então, o São José, que também fez um acordo ali com o Sapucaense, também está jogando com portões fechados, fizeram um acordo, o São José e o Sapucaense jogarão sempre no Paço da Areia. Bom, além dessa grande notícia, essa grande vitória, 6-0, né? Não interessa o adversário, foi 6-0, e que assume, mas o Novo Hamburgo também hoje anunciou aquilo que já se sabia, só estava esperando sair no BID, a rescisão de contrato do Abdu, né, Júlio Abu, com o São Paulo de Rio Grande. E aí saiu ontem, hoje já foi apresentado, então é um novo atacante do Novo Hamburgo, e eu acho que um bom atacante. Um bom atacante, o Júlio Abu, que estava no São Paulo de Rio Grande, tem 28 anos, e já passou pelo Ben-Hur em 2010, quando o Ben-Hur treinou o Cruzeiro, quando o Cruzeiro era de Porto Alegre. Muito bem, e eu não sei se não com o Ben-Hur também lá no Rio Grande de São Paulo, que o Ben-Hur também esteve lá, né? O Ben-Hur também já passou por lá, ele tem como passagens, então, o Cruzeiro, que já foi de Porto Alegre, hoje é de Cachoeirinha, o Glória de Vacaria, o São Paulo de Rio Grande, também jogou no Rio Grandense de Santa Maria,
um reforço assim bem interessante para o Esporte Clube Novo Hamburgo. Novo Hamburgo que busca não só a classificação dentro da Copa Caçapava, mas como também o principal objetivo, que é lá no final a vaga na Copa do Brasil. E já montar um esqueleto, né, para que possa disputar o Campeonato Gaúcho do ano que vem. Lembrando sempre que o gaúcho que cai 13 sobe 1, né? Exatamente. Então, no ano que vem, a fórmula prevê dois no descenso e 2 que sobe da segundona. Então, tá aí, facilitou ainda, né? Mas isso é bom. Mas tivemos a categoria de base do Novo Hamburgo empatando no final de semana, Valdir. Então, vamos lá os resultados, né? O Novo Hamburgo, que no último sábado, estive lá no sábado à tarde, no Estádio do Vale, no gramado sintético, empatou com o Juventude pelo placar de 2-2. O Novo Hamburgo perdia por 2-0, buscou o resultado com gols de Matheus Santos e Igor Santos. Com esse empate, o Novo Hamburgo larga com 1 ponto na abertura da segunda fase do Gauchão Juvenil e no próximo sábado, dia 3, o Novo Hamburgo enfrenta o Cruzeiro na cidade de Gravataí, no estádio Antônio Vieira Ramos. Muito bem, essa categoria de base, né? Tivemos também a outra base do Novo Hamburgo, o Sub-15. O Sub-15 perdeu lá em Santa Rosa para o Santa Rosa por 2-1. Juan fez o único gol do Novo Hamburgo, mas o Novo Hamburgo já está classificado para a segunda fase. Apenas cumpre tabela no dia 10 de setembro contra o Caxias, o Novo Hamburgo já classificado e também vice-líder do Grupo A, o Novo Hamburgo apenas atrás do Internacional. Do Internacional. Muito bem. E tem times como o Caxias, né, no grupo. Quem mais? O Ibirubá. O Novo Hamburgo que vinha de goleada sobre o Ibirubá em casa, daí perdeu para o Santa Rosa e na próxima rodada, dia 10 de setembro, recebe o Caxias pelo Gauchão Sub-15. Caxias, a Juventude e Caxias sempre fazem categorias de base muito bem, principalmente Juventude, que seguido revela grandes jogadores aí, né? É verdade. Mas vamos à classificação atualizada da Copa Rio Grande do Sul, vamos Valdir? lá. E depois eu quero que tu dê uma passada nos jogos de hoje à noite pela Copa do Brasil. E a Sul-Americana. Nós temos os clubes brasileiros hoje na folga do Campeonato Brasileiro jogando pela Copa do Brasil. E aqui em Porto Alegre tem um jogo importante, né? Exatamente. O Novo Hamburgo, então, com a goleada de hoje à tarde, 6-0 no Sapucaense, lá no Passo da Areia. Novo Hamburgo assumiu a liderança do grupo metropolitano com 7 pontos da Copa Caçapava. O Novo Hamburgo que tem 7 pontos em 3 jogos, 2 vitórias e saldo 8. O Igrejinha é o segundo colocado, também com 7 pontos, só que tem 2 vitórias e saldo positivo de 2. Em terceiro lugar, o São José com 4. Em quarto lugar, o Clube Esportivo Aimoré com 4. E em quinto lugar, o Sapucaense com 3. E em sexto lugar, a equipe do Novo Horizonte de Esteio com 0. Mas quem é que é o líder da região norte, Valdir? Eu não sei, mas acho que deve ser o Ipiranga, que agora tem Marcelinho Paraíba, né? No comando do ataque lá. Já fez gol na estreia. Já fez gol lá contra o Macaé no último final de semana. O Ipiranga, então, lidera o grupo norte da Copa da Federação Gaúcha de Futebol com 9 pontos. Em segundo lugar, o Caxias com... Ou seja, 100% de aproveitamento? 100%. O Ipiranga, que ontem à noite venceu o Garibaldi por 1-0, tem 9. O Caxias tem meia dúzia. O Apafute de Flores da Cunha tem 6. E o PRS de Garibaldi tem 3. Os dois últimos da chave, o Atlético de Carazinho com 1 e o Juventude com 1. Tivemos Caju no último final de semana. O Juventude convém sempre frisar que ele está jogando com uma equipe sub-20, né? Porque ele está disputando o campeonato na Série C e está com a mesma pontuação dos 4 finalistas, mas é o 5º colocado, né? É o 5º colocado. Então, o Juventude com a equipe sub-20 perdeu para o Caxias, que jogou com a equipe profissional no último sábado, pelo placar de 5-0. E na região sul, tu tem a classificação, Valdir? Não sei, não, mas eu sei que o São Paulo está muito bem na liderança, é isso mesmo? Continua líder do São Paulo. É a chave onde está o Grêmio Internacional, que tem o Internacional em segundo, com o mesmo número de pontos do São Paulo, só perde nos critérios, né? E o Grêmio é o terceiro colocado, também com 4 pontos. O Bagé é o 5º colocado, ou melhor, o 4º colocado, com 3 pontos. E na lanterna, o Guarani de Bagé. Os 2 de Bagé estão lá brigando pela lanterna, com 1 ponto. Né? 1 ponto. Hoje, então, quem ficaria de fora da próxima fase da Copa Rio Grande do Sul, lembrando que são 4 times de cada chave que classificam, ficariam de fora apenas o Guarani de Bagé no Grupo Sul,
No grupo da região norte, o Juventude e Atlético de Carazinho. E no grupo metropolitano, Aqui ficaria o time de Esteio. o Novo Horizonte e o né? Sapucaense. Novo Horizonte, tu dá uma ligadinha para eles lá, né? Porque não dá para eles ficar assim nessa zona aí, porque eles passaram aqui no santuário. Passaram no Quem santuário. passa no santuário aqui tem que, né, se virar lá e fazer a parte deles também. Não, Tem que fazer a né? parte deles ficar dentro do Senão G4. fica ruim para o nosso santuário. Fica aqui, ruim né? aqui para o esporte na TV. E como curiosidade, Valdir, a próxima rodada do Grupo Metropolitano, teremos Clássico do Vale no domingo. Domingo, Aimoré e Novo Hamburgo ou Novo Hamburgo e Aimoré? Novo Hamburgo e Aimoré, às 15 horas, jogo já confirmado para o Estádio do Vale. 15 horas, então, Novo Hamburgo no domingo. Domingo já confirmado pela federação, às 15 horas, Novo Hamburgo e Aimoré, a volta do Clássico do Vale. Então tá aí, o pessoal que está com saudade do clássico, com um bom jogo de futebol, vai ao Estádio do Vale e com certeza o Novo Hamburgo vai fazer promoções de ingresso aí para esse jogo aí, que é importante, né, para o Novo Hamburgo continuar na liderança da competição. Vamos falar de Série B ou Série C, Valdir? Vamos falar, mas antes eu queria que você falasse um pouquinho dos jogos de hoje à noite pela Copa do Brasil, principalmente o jogo do Internacional. Que joga contra o Fortaleza hoje. Lembrando que o Internacional hoje, toda a imprensa era um clamor pedindo o Nico Lopes, o Rotti, saindo da sua teimosia, escalou e já está confirmado. Já está confirmado. O Nico Lopes para hoje à noite. Vamos nessa então. Copa do Brasil, então, que tem o complemento dos jogos de ida das oitavas de final. O jogo que começou há poucos instantes no Allianz Parque entre Palmeiras e Botafogo da Paraíba. O jogo time do Schiller. Do Itamar Schiller. Schiller, né? Schiller, não sei. E que tem lá um jogador conhecido que já passou pelo Grêmio, passou pelo São Paulo, o centroavante Varley. Você lembra do Varley? Varley já passou Então, pelo Grêmio. já deve estar aí uns 40 quase, né? Já está meio veterano. Mas está lá, é jogador perigoso, né? E tem o Saldanha emprestado pelo Novo Hamburgo Saldanha, ao Botafogo. que é um jovem muito bom. Além de Palmeiras e Botafogo, que começou às 7h30, teríamos às 15 para as 10, 3 jogos. Fluminense e Corinthians no Giolite Coutinho, Botafogo do Rio... Primeiro jogo? É jogo de ida. Jogo de ida. Botafogo do Rio e Cruzeiro no estádio Luso Brasileiro, a Ilha do Governador. E às 15 para as 10 no Beira-Rio, Internacional e Fortaleza, o Colorado estreando na Copa do Brasil. O Colorado que, assim como o Grêmio, estão estreando direto nessa fase. E as notícias, olha, quando a fase é ruim mesmo. Imagina o Internacional na dificuldade que está, aí um adversário direto, que é o Figueirense, vai a Vila Belmiro e ganha do Santos no dia que o Santos está fazendo festa pela saída do Gabigol. Né? Estádio lotado, ninguém imaginava, mas o Figueirense foi lá. E agora hoje, de novo, estourou a mais nova bomba, mais um jogador do Internacional pego no antidoping. Agora é o goleiro Jackson, que estava na reserva no jogo Palmeiras 1, Internacional 0. E nesse jogo também houve o jogador Aronca, que também não jogou, também estava na reserva, mas também foi sorteado, também já foi afastado. E agora o goleiro. E aí eu começo a imaginar que o Internacional já sabia, porque a contratação do goleiro Lomba, vocês estão lembrados? Foi assim muito urgente, muito rápido, foi de uma hora para outra. Quando o pessoal soube, o Lomba já estava treinando. E o Lomba não pode jogar a Copa do Brasil, porque já jogou pelo Bahia. Já jogou pelo Bahia. O goleiro Jackson foi pego, o Internacional já afastou ele, né? E realmente o Internacional tem que rever aí alguma coisa. Os outros dois jogadores que recentemente cumpriram aí o William e aquele que foi lá para a China ou para a Índia, não sei, o cabeça de área. Agora, não me... Aquele, ele assumiu que... A mulher dele assumiu, né? Que ela que deu um remédio para que ele emagrecesse e perdesse. Então, realmente, o pessoal tem que dar uma olhada aí o que os jogadores... Eu e tu, se nós tomarmos um comprimido, uma coisa assim, que não tem o exame do xixi, né? Então, não tem problema. Mas jogador... O jogador tem que fazer exame e ele não pode tomar. O próprio jogador do Internacional, Alex, também, esses dias ele assumiu, estou tomando tal medicamento, estou gripado. E daí não jogou. E não se colocou à disposição para o jogo. Pediu para não ser relacionado.
daqui a pouquinho, ouvintes estiveram ouvindo aí, eu acabei esquecendo o nome, vamos ver se na relação do Internacional, não nem está aqui, ó, o Nilton. O Nilton, o primo do Edinho. O Nilton, né? O Nilton foi pego e a mulher dele assumiu que ela deu um remédio para ele para emagrecer. E aí ele tomou o remédio e não avisou ninguém e caiu no exame antidoping. Então essa foi a desculpa. Então esse é o jogador que foi pego. Agora o goleiro reserva, que não jogou, mas está relacionado, entra no exame e acabou então sendo pego. Então, muitos jogadores num time só. A direção tem que rever, muita coisa errada acontecendo no vestiário. Talvez, por isso, essa situação aí de 14 jogos sem vitórias, mas que pode hoje realmente mudar aí com a Copa do Brasil, uma vitória do Internacional. O que é? Está na hora de nós, a mensagem dos nossos apoiadores? Então tá, então vamos a mensagem dos nossos apoiadores.